Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Introdução aos dois livros dos Macabeus. Os dois livros dos Macabeus eram, originalmente, dois escritos distintos um do outro. Provém-lhes o nome do sobrenome dado a Judas, filho de Matatias, por ocasião da terrível derrota que infligiu aos inimigos. Esse sobrenome tornou-se hereditário em toda a sua família. O primeiro livro dos Macabeus estende-se por um período de 40 anos, do ano 175 até 135. Foi redigido na Palestina no começo do primeiro século antes da nossa história, em hebraico ou aramaico, tendo-se perdido esse texto primitivo. Possuímos hoje apenas um texto grego. Coloca-se o autor num ponto de vista religioso, salientando a predileção divina por Israel, a reação dos judeus que permaneceram fiéis contra o poder sírio que ocupava o território e a sua luta contra o paganismo grego que ameaçava invadir a comunidade israelita. Aconteceu isto na época iniciada logo após a morte de Alexandre Magno, em 323. O seu império, por falta de um herdeiro de seu próprio sangue, foi dividido entre os seus generais, passando a Palestina, juntamente com a Síria, a ser denominada pela dinastia dos Seleucos. Um dos seus sucessores, Antíoco Epífanes, 175-163, esforçou-se por todos os meios por iniciar os judeus no espírito helênico. Surgiu da parte dos judeus a revolta denominada Macabaia, primeiro só de caráter religioso, em seguida transformada numa guerra santa de independência, a qual se prolongou por um século, sob a chefia dos descendentes dos Macabeus e terminou com uma verdadeira autonomia nacional. Foram os romanos, sob Pompeu, no ano 63 a.C., que reduziram definitivamente essa independência e sujeitaram os judeus. Dominados pela força, os judeus alimentavam um implacável ódio contra os usurpadores de sua terra e viviam em perene expectativa de uma insurreição. Compreende-se que as esperanças messiânicas se foram tornando ainda mais generalizadas e vivas. O espírito judaico da época caracteriza-se por um misto de legalismo e nacionalismo. Semelhante era o ambiente por ocasião do aparecimento de Jesus Cristo. Neste livro salienta-se particularmente os sentimentos de fé, uma fé ardente, acompanhada de um sentido quase exagerado da infinidade de um único Deus, de uma inviolável fidelidade à lei e de seu apego fanático à cidade santa de Jerusalém. O segundo livro dos Macabeus, muito diferente do primeiro quanto ao fundo e quanto à forma, narra alguns episódios da primeira parte da luta, descrita no livro precedente. A obra foi redigida em grego mais ou menos no ano 100 a.C. por um judeu que, cuidadosamente, resumiu um escrito não inspirado composto por Jason de Cirene no ano 160. O escopo dessa obra é, antes de tudo, a edificação religiosa. Desse modo, temos ante os olhos narrações mais episódicas do que históricas. São-nos apresentados heróis e ações heróicas que testemunham uma fé ardente e viva, que não se arrefece nem mesmo perante o martírio. A sua finalidade imediata é avivar o sentimento patriótico dos judeus que residiam em Alexandria.
Acha-se nesse segundo livro dos Macabeus o testemunho de uma crença até certo ponto nova nos ensinamentos religiosos dos judeus, a fé na imortalidade da alma. É só nesse livro e no livro da sabedoria que se manifesta esse desenvolvimento na revelação, sendo ele o último a ser escrito antes do Evangelho. A leitura dos livros dos Macabeus apresenta menos riqueza em conteúdo religioso do que o resto dos livros históricos. Entretanto, algumas célebres passagens merecem toda a atenção. No primeiro livro são notáveis o retrato de Judas Macabeu, no capítulo 3, a morte de Antíoco Epifanes, no capítulo 6, a aliança com os romanos, capítulo 8, o governo de Simão, capítulo 14. No segundo livro, recomendam-se o prefácio, capítulo 2, o episódio de Heliodoro, capítulo 3, o martírio de Eleazar e dos 7 irmãos, capítulos 6 e 7.